A fala na vida de uma criança. A expectativa é muito grande para a família. Os pais ficam, às vezes, muito preocupados, porque o filho anterior falou por volta de, um exemplo, de 1 ano e 5 meses, e esse já está com 2 anos e ainda não fala, e adora fazer comparações, e às vezes acaba passando toda essa ansiedade para a criança. A coisa mais certa a se fazer é acompanhar esse momento e aguardar, porque com certeza, se não houver nenhum tipo de distúrbio neurológico, com certeza a criança vai falar. Claro que uma criança com 3 anos de idade, se ela ainda não fala, isso é preocupante. Mas até os 2 anos de idade, ela tem que aguardar, porque a partir dos 2 anos de idade, ela se distancia, né, dos macacos, né? Ela passa a falar. As ações dela começam a ser acompanhadas pela fala. É um outro momento. Então, criar expectativa, vou repetir de novo, as famílias criarem expectativa em cima disso, muitas vezes prejudica. O ideal é que você acompanhe. É que você também converse muito com ele, dialogue com ele, olhe no olho dele, fale as palavras de uma forma muito expressiva, conte história, converse, cante, são estímulos bastante favoráveis. Outra ideia fantástica, leve para uma escola de educação infantil. O melhor espelho para uma criança não é o adulto falando, é outra criança falando. Porque a gente sabe que o melhor amigo de uma criança é outra criança. Então, ela ficar em convívio social com crianças que já estão falando alguma coisa, balbuciando alguma coisa, e isso vai fazer com que ela se manifeste. Aí vai ser de igual para igual. Precisa alertar os pais. Muitos pais acham super engraçado quando as crianças falam algumas palavras, né, de forma errada, e acha bonitinho e às vezes até reforça a fala da criança. Não façam isso. Quando a criança pronunciar alguma palavra gagá, com relação que é água, olha como é que ela chama, né, gagá. Eu lembro que eu tinha um sobrinho que ele chamava sobrancelha de tubilanha. Não tinha nada a ver. E na época eu tenho certeza que a gente reforçava. Ninguém falava mais sobrancelha. A gente só falava tubilanha. Na verdade, o correto é você dizer as sobrancelhas, não é? Sim, a minha sobrancelha. Eu fiz a minha sobrancelha. Também não precisa dizer, você está falando errado. Você simplesmente articula a palavra e aponta, certo? Outra coisa bem bacana, quando a criança apontar dizendo que é água e falar gagá, aí você pode falar para ela, né? Você está pedindo água, então eu vou te dar água. Certo? E serve, né? Não precisa dizer, isso não é gagá, é água. Você tem que falar sem estar corrigindo. Não precisa corrigir, falar, corrigir a criança. Simplesmente você fala corretamente que ela vai te compreender, certo? Outra coisa, outro reforço que não é legal, que é negativo, às vezes os pais, quando vêm para a escola, eu já percebi, aí ele vai e fala assim, né? Olha, professora, quando ele disser totó, ele está pedindo para fazer cocô, quando ele fizer isso, ele está pedindo, certo? Então, não precisa você dizer. Na escola, com certeza, ele vai sinalizar e os educadores vão saber, com certeza, agir. Como eu já falei, não usa o mesmo vocabulário, né? Não chama. Se ele chama o uau, você fala, é o cachorro que a minha filha está vendo? Né? Ou então o barulho que o gato faz, o miau, né? É o gato que a minha filha está vendo, é o gato que está vindo, né? Não reforça o vocabulário dela, de jeito nenhum. Com 3 anos, se a criança não estiver falando ainda, né, ela pode ser encaminhada, né, para um fonoaudiólogo, algum
primeiro para um pediatra, né? Para o pediatra avaliar. Depois encaminhar com a fono, às vezes basta algumas sessões e já a criança já começa a falar. Mas a melhor coisa mesmo é colocar em uma escola, é colocar a criança num convívio social, com muitas pessoas falando. Qual é o objetivo da fala? Não é comunicação? Então a criança não precisa, né, ter uma fala muito rebuscada, certo? Muito completa, né? Tem que ser tudo no seu tempo. O ideal é que a família acompanhe. De novo, se a fala é um meio de comunicação, então se está dando para entender, vá entendendo, vá falando, articulando bem as palavras para ela ir percebendo que tudo dá certo. Encoraje, fique do lado, né? Motive, cause emoção, cante para ela, conte história para ela, mostre figuras e diga o que você está vendo, né? Mostre para ela e diga, isso aqui é a caneta. Muito bem, a caneta, aplauda quando ela disser corretamente, isso é muito importante. Mas olha lá, não corrige de jeito nenhum. Fale corretamente, articule bem a palavra, que com certeza essa fala vai estar bem desenvolvida. Obrigada.